Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à série Catequese Passo a Passo. O vídeo de hoje ele é bastante interessante porque a pergunta que vai guiar tudo isso aqui é uma pergunta que todo mundo já fez na vida. E a pergunta é: como que eu sei que a Bíblia é realmente palavra de Deus? Quem que me garante que o que está escrito ali é verdade? Eu já vi isso em vários comentários, já ouvi de amigos. E é uma pergunta bastante honesta, muito honesta. E a resposta que o catecismo dá nos parágrafos 105 ao 108 é excelente. Ela é teológica, mas é simples. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, o que nós vamos ver aqui hoje é a inspiração e verdade da Sagrada Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Antes de tudo, um contexto rápido para quem está chegando agora na série. Nos últimos vídeos, nós vimos que Deus quis se comunicar com a humanidade. Ele não ficou em silêncio. Deus falou. E essa comunicação chega até a gente de duas formas: pela tradição e pela escritura, né, que é a Bíblia. Mas surge a grande pergunta: essa Bíblia que chegou até mim hoje, como que ela foi feita? Deus ditou palavra por palavra como um robô? Ou foi só um conjunto de texto de pessoas religiosas que foi reunido? Então, o catecismo vai responder isso em 4 parágrafos, cada um vai iluminar um aspecto diferente. E juntos eles explicam sobre a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Então vamos começar aqui com o parágrafo 105. Deus é o autor. O parágrafo 105 nos diz o seguinte: Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Então, simples assim, Deus é o autor da Bíblia. Então, a Bíblia tem Deus como autor principal. Mas o que significa isso? Então pensa comigo. Quando a gente fala que alguém é o autor de uma lei, de um decreto, isso tem peso. Quem manda, quem está por trás, quem tem autoridade sobre aquele texto é o autor. Então, quando a igreja diz que Deus é o autor da Bíblia, ela está dizendo: olha, por trás de cada página desse livro tem uma autoridade que não é humana, é divina. Isso muda tudo na forma como a gente vê e lê a Bíblia. Aí vem uma grande pergunta: e os profetas, os apóstolos, eles não escreveram? Sim, escreveram. E o catecismo fala sobre isso no próximo parágrafo.
Mas entenda uma coisa, um ponto fundamental. A Bíblia, ela não nasceu de um consenso humano. A iniciativa foi de Deus. Então, a gente tem que deixar muito claro isso. A Bíblia não nasceu de um consenso humano. A iniciativa foi de Deus. Isso aqui é fundamental a gente entender. Além disso, o parágrafo 105 ele nos fala de uma palavra bastante importante, canônicos. Cânon vem do grego e quer dizer regra, medida. Então, um livro canônico é aquele que passou no teste, que a tradição apostólica reconheceu nele a presença do Espírito Santo. Então, canônicos são os livros reconhecidos pela tradição. A igreja não criou a inspiração, ela reconheceu. Então, essa palavra aqui é reconhecido. Ela é muito importante, porque a igreja reconhece os livros que têm o sopro de Deus. Ela não inventou a autoridade da Bíblia, ela identificou e protegeu essa autoridade. Então, a igreja ela reconhece a inspiração. Ela reconhece a inspiração. Então, quando você pega a Bíblia para ler, a postura que se deve ter não é de quem vai estudar um texto, mas sim de quem ouve uma voz. Eu não estou lendo sobre Deus, estou ouvindo Deus. Essa mudança de atitude vai transformar completamente a leitura bíblica. Então, a postura que a gente deve ter, a postura diante da Bíblia é de escuta. É de escuta. Muito bem, no parágrafo 106, no 106, nós vamos ver a ação de Deus e do homem. O parágrafo 106, ele é fascinante porque ele responde uma objeção muito comum hoje em dia. Ele diz o seguinte: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Ou seja, muito claramente no parágrafo 106, nós vemos que Deus não anulou a personalidade dos escritores. Ele não transformou os escritores sagrados em robôs. Ele usou a inteligência, a cultura, o vocabulário, as emoções, as experiências que esses autores tiveram.
Então, Deus, ele não anulou a personalidade dos escritores. Esses escritores sagrados, eles têm um nome, agiógrafos, né? Quer dizer isso, em grego é escritores sagrados. Então, como que a gente pode ver a ação desses escritores sagrados? Nós podemos imaginar um pai ensinando o filho pequeno a escrever. O pai segura a mão do filho, o pai guia a escrita, o pai sabe o que quer que seja escrito ali, mas a mão do filho que toca, mas é a mão do filho que toca o papel de fato. É a letra do filho que aparece. Né? E vem a grande pergunta: quem que escreveu, afinal de contas, esse conteúdo? Foram os dois. O pai guiou, o filho executou. Então, na Bíblia, Deus guia pelo Espírito Santo. O homem escreve com a sua língua, com a sua cultura, com o seu jeito. Então, o agiógrafo, que é escritor sagrado, ele não foi anulado. Ele continua com a sua inteligência, ele continua com a sua cultura e com o seu estilo de escrita. Ele não foi anulado. Então isso combate dois erros que existem até hoje. O primeiro erro é o erro fundamentalista. Erro. O erro fundamentalista, que é o erro em que as pessoas acham que Deus teria ditado palavra por palavra, como se os profetas fossem máquinas em transe. Né? Isso ignora completamente a humanidade dos escritores. Então aqui, esse erro fundamentalista é como se Deus tivesse ditado, Deus ditou tudo, como se fossem robôs. O segundo erro é o racionalismo. Que é um erro também. Em achar que esse erro consiste em achar que a Bíblia seria só um livro humano, resultado de uma tradição religiosa, sem nada de divino nele. Então, isso ignora a ação do Espírito Santo. Então, é um erro em que alega que é só um livro humano. Então, isso combate esses dois erros. A verdade católica é: a Bíblia é 100% obra de Deus e 100% obra do homem. Então, 100% de Deus, 100% do homem. Aliás, é até uma lógica muito parecida com o próprio Jesus. Ele é 100% Deus e 100% homem. A igreja pensa com bastante coerência. E é justamente por isso que cada livro da Bíblia tem um gênero literário diferente. Né? Poesia nos Salmos, cartas nas epístolas de São Paulo, tem narrativa histórica no livro de Reis, profecias em Isaías. Então, Deus respeitou o modo de cada escritor expressar a verdade. Agora, no parágrafo
107, nós vamos ver sobre a inerrância da Bíblia. Inerrância bíblica. Então a grande pergunta, a Bíblia pode errar? Né? A Bíblia erra? Essa é uma grande pergunta. E vamos ver o que o parágrafo 107 nos diz. O parágrafo 107 nos diz o seguinte: os livros inspirados ensinam verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Então, a palavra-chave aqui é para a nossa salvação. A igreja ensina essa inerrância bíblica. A Bíblia não erra, mas não erra em quê? Ela não erra naquilo que é essencial para chegarmos ao céu. Então, para a nossa salvação. Verdade salvífica. Nisso, a Bíblia nunca vai errar. Porém, vamos ver alguns exemplos que podem ser contraditórios. O primeiro exemplo, nós podemos tomar lá do livro de Josué, em que Josué pede para que o sol pare no céu para Israel vencer uma batalha. E o sol parou. A narrativa diz que o sol parou. Né? Aí vai vir alguém cético e dizer o seguinte: mas a Bíblia diz que o sol parou, mas a ciência prova que é a Terra que está girando, não é o sol. Né? Então, esse cético afirma que a Bíblia errou. E a resposta católica é não. Por quê? O objetivo daquele texto não é ensinar astronomia. O hagiógrafo, ele estava usando a linguagem do seu tempo para comunicar uma verdade teológica. Que verdade que é essa? Que Deus atende ao clamor do povo, que Deus age na história, que Deus salva. Então, essa verdade salvífica é infalível. A descrição do fenômeno usa uma linguagem humana da época. São coisas diferentes. Um outro exemplo. Os 6 dias da criação lá no livro de Gênesis. A Bíblia, ela não está competindo com a física ou com a biologia moderna. Ela está proclamando uma verdade teológica. O mundo tem um Criador, esse Criador é bom, a criação é boa, o homem é o ápice da criação. Isso é infalível. Isso salva. Então, a distinção é muito simples. O que a Bíblia ensina é infalível. Agora, como ela descreve é uma linguagem humana da época que foi usada para isso. E isso é falível em relação, por exemplo, à ciência no caso de Josué. Então a Bíblia ela é diferente de um manual de ciência. Se você quiser aprofundar nisso, o documento de referência é a Dei Verbum, que fala justamente sobre a revelação divina. Eu estou até pensando em fazer alguns vídeos sobre a Dei Verbum, explicando com um pouquinho mais de detalhe cada parágrafo da Constituição. Mas, se quiser se aprofundar nisso, a Dei Verbum é o documento que vai te dar base para entender melhor essas coisas. E aí chegamos ao parágrafo 108. O parágrafo 108. Parágrafo 108.
em que afirma que nós não somos religião do livro. Nós não somos religião do livro. Esse último parágrafo que a gente vai abordar hoje, para mim, é o mais bonito dos 4. E o mais importante para entender o que nos diferencia. O parágrafo 108, ele diz o seguinte: todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. É um parágrafo muito poderoso, né? Que deixa muito claro que não adoramos o papel da Bíblia. Não adoramos o papel da Bíblia. Em algumas religiões, o livro sagrado é o centro da fé. O livro em si é tratado como divino, é tratado como algo intocável, a revelação final e completa. O catolicismo é diferente, e radicalmente diferente. Para nós, a Bíblia não é o centro. Jesus Cristo é o centro. Então nossa fé, ela é centrada em uma pessoa, Jesus Cristo. Isso aqui é extremamente importante, né? E a base de muita discussão que existe hoje. Nossa fé é centrada em uma pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas a palavra de Deus viva é uma pessoa, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Então, o Verbo, o que é o Verbo? O Verbo encarnado é a palavra de Deus que virou gente, literalmente. O Verbo encarnado é a palavra de Deus que virou gente, né? E o que é verbo encarnado? O verbo, do latim verbum, traduz a palavra grega logos, que quer dizer palavra, razão. O Evangelho de São João, ele começa, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Encarnado, né? O que é isso? É o que tomou carne, que se fez homem. Então o verbo encarnado é a palavra de Deus que virou gente. A Bíblia, sem o Espírito Santo, é letra morta, como nos diz o parágrafo 108. Então, Bíblia sem Espírito Santo é igual letra morta. Bíblia sem Espírito Santo é letra morta. É um livro antigo, bonito, literalmente rico, mas morto. O que faz a Bíblia viver é o mesmo espírito que inspirou os autores há mais de 2000 anos. Quando você está lendo a Escritura com fé, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a sua leitura, ali vai acontecer um encontro. Não com um texto, mas com uma pessoa. Portanto, toda leitura bíblica,
toda leitura bíblica aponta para Jesus. Então, algo que você deve passar a fazer agora. Nunca termine uma leitura bíblica sem se perguntar: onde que está Jesus nesse texto? O que ele está me dizendo hoje? Né? Às vezes a pessoa pensa no Novo Testamento, maravilha, porque nós temos a presença de Jesus ali, mas e no Antigo Testamento, que foi escrito antes de Cristo? A gente vai perguntar como esse texto aponta para Jesus, como ele prepara a humanidade para o encontro com o Messias. Então, sempre que estiver lendo a Bíblia, você deve perguntar. Deve sempre perguntar: onde está Jesus neste texto? Muito bem. Então nós finalizamos os 4 parágrafos desse vídeo, né? Vamos dar uma recapitulada, só para a gente ver mais ou menos o que cada parágrafo falou. O parágrafo 105, né? O que ele nos fala? Que a Bíblia tem Deus como autor principal, por isso ela é diferente de todos os outros livros, né? Nossa postura diante da Bíblia é de escuta, né? Postura de escuta e não só de estudo. No parágrafo 106, nós vimos que Deus usou homens reais, os agiógrafos, com sua inteligência, com a sua cultura, com seu estilo. Não foi um ditado robótico, né? Foi uma inspiração, 100% Deus, 100% homem ao mesmo tempo. No parágrafo 107, nós vimos sobre a inerrância bíblica. A Bíblia ela é infalível no que importa, na verdade, que nos salva. Ela não é um manual de ciência. O sem erro aqui do parágrafo 107 se aplica à verdade salvífica, não às descrições culturais da época. E por último, o parágrafo 108 deixa muito claro para a gente que o catolicismo não é uma religião do livro. Nós somos a religião do Verbo vivo, Jesus Cristo. A Bíblia existe para nos levar a Ele, não para substituí-lo. Maravilha? Espero que com esse vídeo você possa abrir a Bíblia de um jeito novo, não como um livro pesado ou complicado, mas como uma carta de amor de Deus, inspirada, verdadeira e que aponta sempre para Jesus. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte desse vídeo você achou mais interessante. E se quiser se aprofundar ainda mais, eu te recomendo muito ler a Dei Verbum. Então, no próximo vídeo, nós continuamos avançando no catecismo. Até lá, fique com Deus e um abraço.